que é normal e o que não é normal no desenvolvimento do pé infantil? O que você, mamãe, o que você, papai, precisa preocupar ou não quando a sua criança começa a andar nos primeiros anos de vida e você começa a notar o desenvolvimento do pezinho, a morfologia do pezinho, o formato do pezinho, como a criança está pisando, como ela está caminhando, o que é realmente um problema e o que é parte desse desenvolvimento. Vou explicar para vocês. A primeira coisa e uma grande preocupação dos pais é o pezinho plano, o pezinho chato, sem aquela curvinha interna dos pés. As crianças, quando começam a andar, o pezinho é naturalmente plano. Faz parte do desenvolvimento esse pezinho com essa morfologia. Ele não ter a curvinha aparente. A curvinha dos pés é formado por músculos, por uma conjuntura, um conjunto de músculos e ossos que, quando se formam ao longo do desenvolvimento da marcha, vai formando essa curvinha e vai aparecendo o arco plantar. A criança, quando começa a andar, é a primeira vez que aquela estrutura do pé vai trabalhar de fato. É a primeira vez que a criança está apoiando todo o peso do corpo em cima dos pés. É a primeira vez que aquela musculatura está sendo requisitada e assim ela vai começar a trabalhar. Quando ela começa a trabalhar, é igual uma musculação, ela vai se fortalecendo e na medida que ela vai se fortalecendo, essa curva vai se formando. Então, não ter a curva aparente nos primeiros anos de vida é totalmente normal. Mas o que eu preciso então preocupar? Você precisa preocupar em dar estímulos para que essa musculatura precise trabalhar. Então, por exemplo, uma estrutura instável que a criança pisa e ela se modifica e ela precisa fazer força para se equilibrar, para dar o próximo passo, é uma estrutura ideal. Então, caminhada na areia, na terra, na grama, no colchão, em espumas, em estruturas instáveis, porque o chão reto e duro da nossa casa é muito retinho para ativar toda essa musculatura interna dos pés. Outra coisa que tem a ver com a não formação ainda, né, a formação imatura dessa curvinha dos pés é o pezinho virado para dentro. Então, é quando o calcanhar, né, o maléolo, que é aqueles ossinhos que tem em volta dos pés, aqueles dois ossinhos dos pés, ele tá um pouco caidinho para dentro, o pezinho fica assim, normalmente também o joelhinho em X. Essa postura do pezinho também tem a ver com essa fraqueza muscular, que não é uma fraqueza em si, mas é só uma imaturidade em relação à estrutura musculoesquelética da criança. Então isso também é natural. Com o decorrer do desenvolvimento, o pezinho vai se fortalecendo, essa musculatura vai ficando forte o suficiente para manter o posicionamento ideal. E quando ela consegue manter esse posicionamento ideal, essa estrutura vai se colocando da maneira que deve. Então o pezinho vai se posicionando de uma maneira melhor e o joelho também se posicionando da maneira melhor. De novo, o que a gente precisa é estímulos para fortalecer. Agora que a gente está aí tanto tempo na pandemia, que as crianças estão com menos contato ainda com a natureza, estão crianças um pouco mais quietas, né? Porque normalmente na casa a gente não tem tanto espaço. O que a gente precisa fazer é se mexer, fazer essa criança se mexer, fazer essa criança a desafiar os músculos, desafiar a movimentação do pezinho, da perninha, então subir num lugar mais alto, andar numa estrutura mais instável. A gente precisa estimular a criança a fazer coisas, a desenvolver essa musculatura. Uma criança paradinha, sentadinha, jogando videogame ou na tela, realmente essa morfologia inicial, então esse pezinho plano inicial, ele pode sim, tem muita tendência a continuar se a criança não recebe os estímulos necessários. Outra questão também em relação à imaturidade muscular, são os dedinhos apontados para dentro.
Essa estrutura, essa morfologia, esse posicionamento dos dedinhos apontados para dentro também tem a ver com a musculatura fraca, também tem a ver com o próprio desenvolvimento. Não é de se preocupar agora. Outra coisa que também preocupa bastante é a caminhada na ponta dos pés. A caminhada na ponta dos pés, gente, é um recurso que as crianças tentam para se manter em equilíbrio. Então você pensa que a criança está aprendendo a andar. Ela ainda não sabe que a forma mais fácil de andar, a forma mais fácil da nossa biomecânica é a rolagem padrão dos pés. Calcanhar, meio ponta, calcanhar, meio ponta. Essa é a forma mais fácil, essa é a forma como a gente caminha. Mas quando ela está começando, ela vai testar vários e ver qual que é o ideal. E às vezes ela entende que a pontinha do pé é mais confortável, é mais estável nesse momento em que ela está aprendendo. De novo, o que eu preciso fazer? Colocar ela numa estrutura instável. Porque, por exemplo, você consegue andar na ponta dos pés na areia? É mais fácil ou mais difícil do que andar na ponta dos pés no chão reto e duro da nossa casa? Quando é reto e duro, é mais fácil, não é? Então a gente precisa dar estímulos instáveis para que a criança entenda que esse não é o recurso ideal para alcançar o equilíbrio. Mais uma coisa que é super comum e você vai ver aí na sua casa. Te convido a fazer esse teste por aí. Se sua criança tem por volta de 1 ano e meio, presta atenção. Coloque ela para andar na sua frente e presta atenção nos pezinhos. É muito natural que a criança tenha um pé mais voltado para fora e o outro mais para frente quando ela está caminhando. Então sempre um vai apontar para fora e o outro vai apontar para frente. Por quê? Porque as crianças têm recursos diferentes para cada pé para ela fazer as duas ações primordiais para a gente poder caminhar. A gente tem que equilibrar e a gente tem que desequilibrar para poder caminhar para frente. Nós, adultos, a gente faz isso com bastante naturalidade, a gente nem pensa. Agora a criança não. Com um pezinho, ela se mantém em equilíbrio. Então é o pé de apoio, onde ela freia, onde ela entende o equilíbrio. O outro pezinho, que é o pezinho mais apontado para frente, ela desequilibra, então ela joga o peso para frente. Então com um pezinho ela freia, outro ela desequilibra. Um pezinho ela freia, outro ela desequilibra. E por isso dá a ideia, passa pra gente esse andar um pouco cambaleante que as crianças têm. É também natural. Quando ela começa a ter noção, segurança, equilíbrio em relação a essa troca de passos, a gente fica imperceptível essa mudança de ação entre os dois pezinhos. Bom, espero que tenha esclarecido um pouco para vocês em relação ao que é natural e o que não é natural no início da caminhada, tanto na marcha, na caminhada ou nos pezinhos. E qualquer dúvida, escreve pra gente que a gente vai responder. Eu sou Ana Paula, doutora pesquisadora, especialista em produtos pediátricos. Me dedico a estudar os pezinhos e o movimento da criança há mais ou menos uns 8 anos. E gosto muito dessa área porque o nosso pé é a base do nosso corpo. Um pé saudável é um corpo saudável por toda a vida. E o momento mais importante para a gente criar uma base sólida para o nosso corpo, para a gente ter um pé forte, é nos primeiros anos de vida. E por isso eu estudo tanto e luto tanto para que a gente possa ter mais conhecimento e cuide melhor dos pezinhos das nossas crianças. Um grande abraço. Tchau, tchau.